Você já fez volume russo? Você tem aquele medo de demorar muito no olho de uma única cliente porque tem dificuldade de montar os fãs na hora do seu atendimento? É bem agonizante, né, meninas? Bem, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o volume russo mais rápido e ficar expert em volume russo fazendo a cristalização dos fãs. Então, vem comigo! Olá meninas, eu sou a Larissa Costa e este é o Escola para Esteticistas, canal onde você encontra tudo sobre extensão de cílios e beleza. Meninas, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como cristalizar os fãs, aonde você pode guardar os fãs cristalizados, por quanto tempo você pode guardar esses fãs, qual cola você pode utilizar e muito mais. E antes da gente partir para o conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Toda semana eu venho aqui trazendo conteúdo para vocês aqui no YouTube. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que todos os dias eu posto dicas maravilhosas para vocês. Corre lá me seguir. Meninas, antes da gente aprender como é cristalizar um fã, a gente precisa primeiro saber o que é o fã. E o que é o fã? O fã é um leque de 4 a 6 fios que nós lash designers montamos manualmente. Mas, para você que está entrando agora nesse mundo de volume russo, você primeiro, antes de saber cristalizar o seu fã, você precisa primeiro saber montar o fã. Então, tem vídeo aqui no canal já, onde eu mostro como montar os fãs. Eu ensino 2 técnicas no vídeo, mas pode ser que você também aprenda outras técnicas, porque tem várias. Eu prefiro montar os fãs na mão. Eu acho mais fácil para mim. Então, antes de você ver o vídeo sobre como cristalizar os fãs, você precisa primeiro saber como montar o seu fã, tá bom? Aí depois você vê como cristalizar o fã. E para você que já sabe montar o fã, você sabe que um fã é um leque composto de 4 a 6 fios. Então, se você já sabe montar o seu fã de volume russo, agora a gente vai entrar na parte de como cristalizar o fã, de como paralisar o fã. É a mesma coisa, cristalizar e paralisar. E quais são os benefícios de cristalizar, de paralisar os fãs? Fazendo a cristalização, você vai treinar a montagem dos fãs enquanto economiza material e o tempo seu e da sua cliente. Ah, Larissa, mas por quê? Pensa que quando você está montando os seus fãs, fazendo o treino de montagem dos fãs, você vai descartar esses fios naturalmente. E fazendo a cristalização, esses fãs que deram certo, você pode guardar e usar na sua cliente. Isso mesmo, você consegue guardar os fãs que deram certo para usar na sua cliente no dia do atendimento, fazendo com que você não desperdice esses fãs que ficaram bonitos, que deram certo. E como a cristalização de fãs vai agilizar no seu trabalho? Meninas, por quê? Se você deixar os fãs pronto para na hora do seu atendimento você só passar na cola e acoplar no fio natural, vai ser como se fosse o fio a fio. Por quê? Você já deixou o seu fã pronto, então é só você passar na cola e acoplar no fio da cliente. Então vai ser como se fosse o fio a fio. Então vai agilizar o seu trabalho. Por quê? Porque daí você não vai precisar montar os fãs na hora do atendimento lá na frente, né? Enquanto você está fazendo a cliente. Por quê? Porque o que acontece? Quando você está no começo, né? Parece que os fãs, na hora que você vai fazer a cliente, não dão certo. Parece que quando você pega, tira do chicote, vem menos fio, ou vem mais fios, ou eles vêm tudo bagunçado, não vem certinho como é para ser tirado do chicote. Na hora de montar, parece que um fio cai para um lado, o fio cai para o outro, o fã não fica aberto, bonito. Parece que quando você coloca no olho da cliente, o fã fecha. Então, quando você está fazendo a cliente lá na hora, parece que não dá nada certo. Então, a cristalização dos fãs vai ser muito útil, principalmente para você que está tendo dificuldade na hora de fazer o atendimento e montar os fãs na hora. Ah, Larissa, mas eu vou ter que cristalizar os fãs para sempre? Não, meninas. A cristalização é um treino de montagem de fãs. Então, em que você vai utilizar os fãs que deram certo. Então, naturalmente, de tanto você treinar a montagem dos fãs e a cristalização, você vai conseguir montar os fãs muito mais rápido no seu dia a dia na hora do seu atendimento. Mas também uma outra dica bem legal é que você pode cristalizar os fãs na hora que você está fazendo a sua cliente. E eu vou te mostrar como. Você vai fazer a cristalização dos fãs, só que na hora que você está fazendo já o atendimento com a cliente na sua frente. Você consegue fazer a cristalização e já aplicar no olho da cliente. E isso também facilita bastante para você que já tem uma prática maior em montar os fãs. Hoje, por exemplo, meninas, eu não cristalizo mais os meus fãs. Por quê? Porque eu já consigo montar os fãs manualmente na hora do meu atendimento. Mas antes eu montava sim os fãs para treinar e isso me ajudava muito. E eu conheço lash designers que montam fãs até hoje. Então,
Tudo vai depender de você, se você quer cristalizar os seus fãs antes ou se você quer montar os fãs na hora do seu atendimento. O importante é você ir para jogo e treinar muito, que isso vai te levar para um próximo nível e fazer você ser uma lash designer de sucesso. Então o importante é treino. Quanto mais você treinar, melhor os seus fãs vão ficar. As melhores lash designers que vocês veem aí na internet, que vocês acompanham, certamente são as que mais treinam. Eu não tenho dúvidas disso. Meninas, então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês a parte prática de como cristalizar os fãs. E a primeira coisa que vocês devem fazer é lavar a mão com água e sabão e depois passar álcool 70 para deixar a mão completamente higienizada, porque a gente vai guardar esses fãs para fazer na cliente, né, para colocar nos olhos da cliente. Então as mãos precisam estar higienizadas porque a gente não vai descartar esses fãs, né? A gente vai montar eles para utilizar nos olhos da cliente. Então é muito importante a higienização. Antes de começar a montagem dos fãs, eu sempre passo o pentinho nos meus fios para deixar eles bem soltinhos, para na hora que a gente for montar os fãs, ficar mais fácil na hora de montar, na hora de abrir o fã, deixa os fios bem soltinhos. Meninas, então agora eu montei o meu primeiro fã, eu vou dar só uma passadinha na cola, vou limpar o excesso na minha fita micropore que tá na minha pedra de jade. E vou vir assim na lateral e na frente, limpando com o meu dedo mesmo o excesso de cola, tirando todo o excesso de cola. Vou fazer mais uma vez para vocês verem. Então eu pego a quantidade de fios que eu quero montar no meu fã, vou montar o meu fã. Se vocês têm dúvida de como montar fã, tem vídeo aqui no canal explicando como montar os fãs, tá? Aqui eu não vou mostrar para vocês certinho como monto o fã, vou mostrar como molha na cola, ó. É só um beijinho na cola, bem pouquinha coisa. Tiro o excesso na fita micropore e depois eu venho retirando o excesso no dedo, nas laterais e na frente, tirando de todos os lados. Tô colocando todos aqui na minha esponjinha para depois eu mostrar para vocês bem de pertinho como os fãs não ficam com excesso de cola. Agora eu vou montar mais um fã. Lembrem-se, meninas, que treinar a montar os fãs é muito importante, pois aí vocês conseguem montar o fã perfeito para, na hora de aplicar na sua cliente, os fãs estarem bem abertinhos, bem simétricos. Dou só um beijinho na cola, coisa bem pouca, tiro o excesso na própria fita micropore, vou tirar o excesso no meu dedo também, deixando a base do meu fã bem... a gente chama de formato buquê, quando fica bem juntinho assim, todas as pontas dos fios a gente chama de forma buquê. Então esse é o mais indicado pra gente trabalhar na hora de cristalizar os fãs, tá? Esse formato buquê. Ó, de novo, montei mais um fã, dou só um beijinho na cola, tiro o excesso no micropore e depois no meu dedo de todos os lados e tá pronto mais um fã. Meninas, agora eu vou montar mais um fã para vocês verem, só que dessa vez eu vou mostrar para vocês como deixar a base do seu fã achatada e não em formato buquê que nem as demais. Lembrando que eu não gosto de trabalhar com a base achatada, eu prefiro a base cilíndrica, eu acho que ela se adere melhor no fio. Então eu monto o meu fã normal, passo na cola, limpo no micropore e aí eu sempre vou limpar assim na frente dos fios, igual eu tô fazendo aqui, estão vendo? Sempre assim pra frente, não vou fazer pros lados, sempre pra frente. Dessa forma, fazendo desse jeito, a base de vocês vai ficar achatada. Mas lembrando que a retenção, né, pelo menos eu tenho uma retenção melhor quando eu faço a base buquê. Quando eu faço a base achatada, a retenção, eu sinto que a minha retenção é um pouco menor. Então, eu já fiz esse teste, então eu prefiro deixar a minha base buquê do que a achatada. Vou mostrar para vocês aqui mais de pertinho. Estão vendo, ó? A base buquê. São esses 4 de cima que eu tô mostrando para vocês. Essa aqui é a base achatada, estão vendo? Ela fica mais achatadinha. Os outros ficam como se fosse um buquezinho mesmo. Então, eu sinto que daí os fios têm contato com o fio natural e aí a retenção é melhor. A base achatada não são todos os fios que têm contato com o fio natural, então eu acho que a retenção é um pouco menor.
Agora eu vou fazer mais uma vez para vocês verem quando eu quero fazer a base buquê. Eu vou montar o meu fã então, aqui para vocês. Vou dar só aquela beliscadinha na cola. Vou limpar no meu micropore e aí eu faço, ó, na lateral. Para todos os lados eu vou limpando a minha cola para deixar a minha base buquê não deixar achatada. Então eu vou limpando de todos os lados. Dessa forma fica a base buquê. Se você fizer só pela frente assim dos fios, não fizer pela lateral, a base vai ficar achatada. Então, olha, a base fica bem mais fininha fazendo o formato buquê do que se você deixar achatado. Então, por isso, também eu prefiro fazer o buquê, que eu acho que na hora de acoplar no fio, é mais fácil de acoplar no fio natural da cliente do que a base achatada. A base achatada não tem tanta retenção. E Larissa, depois de cristalizar os meus fãs, aonde eu posso guardar? Meninas, eu guardo na própria caixinha de cílios. Depois que eu uso todas as numerações, eu uso a própria caixinha dos cílios para guardar. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, ó, eu coloco a marca que eu usei na Garaco, a quantidade de fios que eu vou utilizar, 5D, a curvatura D, espessura 0,07 e essa caixinha aqui eu vou só colocar os tamanhos 12. Então eu vou montar os meus fãs de tamanho 12 e guardar nessa caixinha aqui. Ah, Larissa, mas eu não tenho muitas caixinhas de fãs vazias. Meninas, não tem problema, vocês podem comprar esse porta-bijuterias. Eles têm várias repartições, eu vou mostrar pra vocês. E aí vocês colocam as informações, por exemplo, a marca na Garaco, 5D, ou seja, são 5 fios, né? Se vocês forem utilizar 4D, é só colocar que são 4D. Se vocês forem utilizar 6D, é só colocar 6D. Que esse D significa a quantidade de fios no seu fã. Esse aqui, por exemplo, eu montei com 5D. E aí vocês colocam as informações, curvatura, espessura e os tamanhos. Vou mostrar pra vocês como é por dentro. Ó, tem várias repartições e aí aqui dentro vocês também podem colocar as informações. Aqui eu coloquei os tamanhos para não me perder, né? Porque imagina você colocar um tamanho errado no olho da sua cliente, então coloca as informações aqui dentro para vocês não se perderem também na hora de vocês colarem os fãs nas suas clientes. Então coloca as informações por fora da caixinha para vocês saberem marca, quantidade de Ds e por dentro também principalmente os tamanhos para vocês não se perderem na hora de fazer os cílios da sua cliente e colocar o tamanho certo, não colocar o tamanho errado no olho da sua cliente. Larissa, mas cristalizar os fãs não é a mesma coisa que fazer tufo? Não vai ter excesso de cola? Não vai prejudicar os cílios natural da cliente? Meninas, eu separei para vocês na minha esponjinha um tufinho e os fãs para vocês verem a diferença. Então eu vou mostrar para vocês com uma câmera mais de pertinho para vocês verem a diferença do tufinho pro fã já cristalizado. Tem muitas alunas e seguidoras que me perguntam sobre os tufos e os fãs. Então, olha, eu separei aqui para vocês na minha esponjinha o tufinho e o fã cristalizado. Olha a diferença. Tá vendo a grossura? O nó, como é bem mais grosseiro o tufo? Aqui o fã cristalizado. Eu passei 2 vezes na cola e olha como tá fininho. Então tá aí mais uma vez para vocês. Cristalizar os fãs não é a mesma coisa que o tufinho, de maneira nenhuma. O fã cristalizado não tem a mesma quantidade de cola do fã normal, mas também não tem excesso de cola, tá vendo? Não pode haver excesso de cola. Meninas, vocês conseguiram então ver a diferença dos tufos pro fã? Viu como os tufos têm mais excesso de cola, ele tem aquele nó, coisa que o fã não tem. O fã não pode ter excesso de cola. Então, e também outra coisa, o tufo, você não sabe a qualidade do material que foi utilizado para montar ele já vem pronto. Então você não sabe quantos fios foram utilizados, se foi fios do mesmo tamanho, se foi fios de boa qualidade. O fã, como você montou, então você sabe que são fios de boa qualidade, você sabe a quantidade de fios que você utilizou, você sabe a quantidade de cola que você passou. Então o tufo e os fãs não tem nada a ver. Agora eu quero propor um exercício que vai mudar a sua vida como lash designer na hora de fazer o volume russo. Compra uma caixinha mix e faça todas as fileiras dela, cristaliza todas as fileiras dela. Isso vai fazer com que você treine o volume russo e ainda vai fazer você cristalizar os fãs para você usar na sua cliente.
Então vai te economizar material e tempo, porque você vai montar os fãs, vai treinar a montagem dos fãs e também vai deixar esses fãs cristalizados para o seu atendimento, desde que você guarde eles certinho. Então façam esse exercício, meninas, que daí se vocês fizerem ele, eu tenho certeza que vocês vão ser uma lash designer muito melhor. E agora, antes da gente terminar, eu queria tirar umas dúvidas que eu tenho certeza que vocês iriam comentar aqui. Larissa, e por quanto tempo eu posso deixar esse fã cristalizado, paralisado? Tem algum tempo específico? Meninas, eu recomendo que vocês deixem eles guardados por no máximo uma semana. Por quê? O cianoacrilato, ele é degradativo, ele começa a se degradar depois de mais ou menos 5 semanas. Então, para vocês conseguirem ter uma boa retenção dos cílios de vocês, o mais indicado é vocês fazerem os fãs e guardarem eles por no máximo uma semana, para depois vocês conseguirem fazer os cílios da sua cliente e ter uma boa retenção. Porque se você guardar por mais desse tempo, né, por mais de uma semana, pode ser que eles venham a se soltar, né, porque a cola, o cianoacrilato, ele se desprende. Então, pode ser que os cílios da sua cliente não tenham a mesma retenção se você guardar eles por muito tempo. Então, eu indico vocês guardarem os fãs cristalizados por no máximo uma semana. Qual cola eu devo usar para cristalizar os meus fãs? Meninas, ainda não tem uma cola específica para fazer a cristalização dos fãs. Então vocês podem usar a cola que vocês estão acostumadas a trabalhar, que já é indicada através do higrômetro para o seu ambiente, para o seu espaço de trabalho. Uma única observação é que você se atente a usar a mesma cola que você cristalizou os fãs para acoplar no olho da sua cliente. Por quê? Porque as colas, elas são quimicamente diferentes. Então, para não dar algum tipo de alergia, algum tipo de reação no olho da sua cliente, prefira utilizar a mesma cola que você usou para cristalizar o fã na hora de você acoplar no cílios natural da sua cliente. Uma outra dica, meninas, é na hora de fazer a cristalização, dê preferência por utilizar colas de secagem mais rápida. Porque as colas de secagem mais lenta, na hora de você esperar o seu fã secar para você guardar na sua caixinha, pode demorar muito, porque a secagem é mais lenta dessa cola. Então dê preferência por utilizar as colas de secagem mais rápida. Por exemplo, de 1 segundo é o ideal para mim. Meninas, então é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu queria saber de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês já fazem ou vão começar a fazer essa técnica, me conta aqui pra mim nos comentários que eu vou responder todas vocês. Lembrando, meninas, que se caso você quiser entrar para a área de extensão de cílios, ser uma lash designer profissional e viver da área assim como eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição, onde eu ensino as 13 técnicas de extensão de cílios mais procuradas do mercado. Tem suporte VIP para as alunas, onde você pode mandar os seus trabalhos para eu analisar e as suas dúvidas. Tem apostila, tem certificado e aproveita que está com valor promocional. Um beijo e até o próximo vídeo!